Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra de encerramento do Seminário Discente de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Eu sou a Paula Portela, sou a representante discente aqui do programa e é com muito gosto que eu vejo o quanto o SDCP está crescendo e que antes, assim, o primeiro SDCP que eu participei foi o segundo, né? O primeiro foi idealizado pelo Matheus Albuquerque, que já se formou, mas que trouxe essa ideia para a gente através de um outro seminário que ele viu lá no Rio Grande do Sul. E o que começou com grupos das linhas de pesquisa, ele só o pessoal mesmo, os discentes participando. Hoje a gente já conta com gente de fora participando das nossas sessões. Eu anotei aqui, a gente teve pessoal da Universidade da Bahia, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Unicamp, de algumas universidades particulares aqui também de Curitiba. Então a gente vê que está realmente tomando corpo o SDCP e a gente agora está conseguindo também trazer palestrantes de fora e professores para dar cursos para a gente. Foi uma honra a gente conseguir trazer a professora Ana também. E eu acredito que daqui para frente vai estar cada vez mais profissionalizante esse curso, profissional na verdade. E a gente vai conseguir atingir mais e mais o Brasil através do nosso programa. Então eu fico bem feliz de todo mundo da organização que participou. A gente sabe o quão foi difícil, não só esses 5 dias que foi uma loucura, né, para dar tudo certo, mas muito antes, mais de 2 meses que a gente está organizando esse evento. Eu não vou falar agora, depois a gente vai fazer um vídeo de agradecimento a todos os organizadores, porque é muita gente, eu ia tomar conta da professora, mas eu vou aqui falar pelo menos os professores de fora e as pessoas de fora que puderam contribuir para que esse evento se realizasse. Então a gente teve 12 sessões de GT, que é bastante coisa. Talvez no ano que vem a gente tenha que começar a cortar pessoas, porque a gente teve muitas inscrições e muitos resumos. Só o GT de Elis Política teve 20 pessoas apresentando. Então a gente tem alguns congressos, né, e eventos que não tem esse tanto de gente apresentando, e a gente conseguiu trazer aqui e debater com grandes profissionais também. Então, desses GTs, a gente agradece ao professor Emerson, o professor Michele, o Alex, o Ramon, o Matheus, o Luiz Domingos, o Bruno, a Carolina Reuter, o Orochovski, o Bruno Fernando, a Cláudia Stefan, a Geissa, a Maria Cecília, a Ana Paula e o Rodrigo. A gente teve 8 minicursos, que além dos discentes que também apresentaram, né, foram palestrantes e ministrantes desses cursos, a gente também agradece o Baruque Rodrigues, o Rodrigo Lins, a Carolina de Paula, o Augusto Clemente e o Dalcio Figueiredo. Os palestrantes, a gente teve primeiro a Camila Risso, depois o Thiago de Aragão, a Larissa Roberta Borges, a Ana Paula Abrita, a Daniela Andressa da Silva. E agora, por último, a gente vai ter a Nara Pavão, que é da Universidade Federal do Pernambuco. Ela é professora assistente do Departamento de Ciência Política da Universidade. Ela é bolsista de produção e pesquisa do CNPq, de produtividade e pesquisa do CNPq nível 2. É coordenadora do AT de Comportamento Político da BCP, é PhD em Ciência Política Comparada pela University of Notre Dame e pós-doc pela Vanderbilt University. Suas principais pesquisas são comportamento político e política comparada. Suas produções buscam compreender o funcionamento da accountability democrático, além de notícias falsas, opinião pública e corrupção. Com foco na América Latina, já conduziu diversos experimentos internacionais com publicações nas melhores revistas de ciência política do mundo. Uma salva de palmas para a professora. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Primeiro, Paulo, obrigada pela generosa apresentação. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse evento. A
ainda mais sabendo que é um evento organizado pelos alunos, né? Eu sempre falo que eu acho que uma das coisas mais fortes dos programas de pós-graduação é o corpo docente, né? Os alunos são os verdadeiros militantes dos programas, e eu acho que esse tipo de iniciativa de vocês, ela é muito interessante para fomentar a comunidade, né, de alunos, que eu acho que, enfim, fortalece os programas e, sem dúvida, isso tem contribuído para a excelência do programa de vocês, né, com um programa de destaque, que eu acho que inspira outros programas também, como é o programa da UFPE. Então, para mim é um prazer imenso, muito obrigada pelo convite. Eu vou apresentar aqui uma pesquisa sobre teorias da conspiração, mas antes de começar a apresentação, eu queria só fazer uma introdução, um pouco a essa agenda de pesquisa a qual eu me dedico, né, desde 2018, que é a agenda de pesquisa sobre desinformação, certo? Essa agenda começou em 2018, muito motivada pelo debate, né, que no Brasil surge em 2018 sobre as fake news. É um debate que surge nos Estados Unidos 2 anos antes, em 2016, com a eleição de Donald Trump, e no Brasil isso se fortalece a partir de 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro. Então, eu e alguns coautores, né, o Felipe Nunes, Natália Bueno e Frederico Batista, a gente vem desde 2018 estudando fake news. E os primeiros estudos da gente foram na tentativa de tentar entender o que funciona para combater a desinformação. Então, a gente tem pesquisas mostrando que, por exemplo, checagens profissionais não funcionam no Brasil para coibir, né, a crença em notícia falsa. A gente também tem um outro estudo que mostra que, apesar das checagens profissionais não funcionarem, a inoculação, né, a ideia de que a gente pode educar as pessoas para que elas se tornem mais resistentes à desinformação, é um caminho mais promissor. Então, esses são 2 papers que a gente já tem publicados, um no JOP e o outro no Journal of Experimental Political Science. E essa agenda ela continuou, porque a gente ficou muito animado com o tema, né? E hoje em dia a gente mudou o foco, não é mais um foco sobre o que corrige desinformação ou como combater desinformação, mas sim uma agenda que tenta entender o efeito da desinformação. Existem diagnósticos muito alarmantes, né, sobre o efeito das fake news e a ideia de que as fake news estão destruindo a nossa democracia, e a gente está interessado em entender em que medida isso é verdadeiro e quais são os efeitos, né, da desinformação. Essa agenda sobre os efeitos da desinformação começa olhando para o efeito de persuasão, né? E os estudos que existem mostram que as fake news elas não têm efeito de persuasão. Então, notícia falsa não muda a crença das pessoas, não muda as preferências das pessoas, da mesma forma que notícia verdadeira também não muda. Então, a gente resolveu olhar para outro lugar, não olhar mais para a persuasão, e a gente está olhando para então vamos pensar, se as fake news não mudam a crença das pessoas, talvez elas tenham um efeito de mobilizar as pessoas eleitoralmente. Essa é a agenda que a gente tem agora, e a gente encontra que a gente estava errado de achar que as notícias falsas mobilizam as pessoas, porque o efeito que a gente encontra é um efeito consistente, de desmobilização. Então, essa é uma agenda de pesquisa que a gente tem, financiada pelo Facebook, e a gente continua com ela. Dentro dessa agenda grande de pesquisa, eu comecei a olhar para outros tipos de desinformação. Então a gente começou a olhar para além das fake news, e aí surgem as teorias conspiratórias, que representam também um tipo de desinformação que é menos estudado, mas que eu acho que é igualmente interessante. Essa agenda de pesquisa eu faço com outros coautores que são alunos do programa do PPGCP, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Então Marcele Amaral, que é doutoranda do nosso programa, Lucas Borba, que era doutorando no nosso programa e hoje em dia está fazendo doutorado na Vanderbilt, Eduarda Lessa e Vanessa Lira, que são alunas também do programa. Eduarda, na verdade, é ex-aluna. E esse projeto, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele surgiu de um curso sobre experimentos que eu dei no programa de pós-graduação. E o curso foi o seguinte: a gente teve o curso todo e o trabalho dos alunos era construir em grupos planos de pré-análise. Então, eles tinham que construir um experimento ao longo do curso. Então, a gente dividiu a turma em 3 grupos, eles construíram experimentos, né? E eu chamei um comitê externo para avaliar, ao final do semestre, essa proposta, os 3 projetos, né?
E o projeto, que foi considerado mais consistente, recebeu o financiamento do programa de pós-graduação em ciência política para que o estudo fosse rodado. Então, eu acho que esse é um caso de muito sucesso, é muito interessante esse modelo da gente fazer um curso que a gente consegue estender, né, para um projeto de pesquisa que vai culminar num paper, né? A gente pretende submeter em breve esse paper. Então, isso, é um trabalho que tenta entender os efeitos também das teorias conspiratórias, para a gente conseguir embasar o debate público sobre desinformação, né? Porque, como eu falei, é um debate muito alarmista, né? E a preocupação da gente com a desinformação não está embasada em dados, em evidências empíricas, né? Porque a gente não sabe, na verdade, quais são os efeitos da desinformação. Então, essa agenda é nesse sentido, de tentar embasar melhor o nosso debate e as nossas preocupações e energias, né, em relação ao tema. Então, é isso, né, que eu falei. Existe uma preocupação crescente com o tema da desinformação e sobre os efeitos da desinformação. O que a gente mais escuta a ideia de que a gente vive num mundo pós-verdade, né, e que a política ela é dominada pela desinformação e que, portanto, a gente não tem, a gente está pautando as nossas questões políticas por notícias falsas e por teorias conspiratórias. Isso seria muito ruim para a democracia. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar as evidências que existem, elas são muito poucas, né? A gente não sabe ainda quais são os efeitos da desinformação, principalmente os efeitos das teorias conspiratórias. Então, a gente tem muito medo das teorias conspiratórias e dos potenciais efeitos que elas teriam sobre a política, mas a verdade é que a gente não tem evidência que embase esse tipo de debate. A gente não tem muitos estudos que olham para os efeitos das teorias conspiratórias. Grande parte dos estudos que existem da ciência política e da psicologia política estão olhando para as causas da crença em teorias conspiratórias, o que leva as pessoas a acreditarem em notícias falsas ou em teorias conspiratórias. Essa agenda é muito maior do que a agenda que de fato acessa o efeito das teorias conspiratórias. Então, essa é uma motivação para o nosso estudo. A gente também, pessoal, sabe muito pouco sobre a dinâmica da desinformação no sul global, porque grande parte dos estudos, eu diria 95% dos estudos que existem sobre teorias conspiratórias e sobre fake news, são feitos nos Estados Unidos. E a gente sabe que fora dos Estados Unidos existem dinâmicas e características políticas que podem fomentar, né, esse problema. Por exemplo, níveis educacionais muito mais baixos, níveis de polarização que são diferentes dos Estados Unidos. Enfim, existem características que podem fazer com que esse problema seja ainda mais danoso fora do contexto americano. Então, é muito importante que a gente se dedique a estudar esse problema em outros contextos. Também, pessoal, o Brasil nos ofertou, né, com uma ótima oportunidade para a gente estudar a desinformação, né, e o Brasil nunca deixando de surpreender a gente. Primeiro que nos presenteou com um evento muito intrigante, né, que foi algo muito inusitado, né, que foi um candidato à presidência da República que foi esfaqueado durante uma campanha presidencial, certo? Então, esse evento ele desencadeou uma série de teorias conspiratórias que circulam até hoje no Brasil, né? Recentemente, a gente viu aí um renascimento, né, das teorias. Uma das fake news que tem circulado recentemente, a gente mapeia sempre as fake news, mas é que José Dirceu teria confessado que Gleisi Hoffmann e que o PT, de fato, tinham contratado Adélio Bispo para esfaquear e matar Jair Bolsonaro. Então, são teorias conspiratórias que surgem nas eleições de 2018, mas que até hoje estão aí permeando o debate público. E também, pessoal, o Brasil é um caso interessante de se estudar porque muitos alegam que a gente vive uma epidemia de desinformação no Brasil, né? E que também a gente vive um backsliding democrático, ou seja, é um país que é importante tanto do ponto de vista da nossa variável independente, quanto também da nossa variável dependente, já que esse estudo visa identificar os potenciais efeitos das teorias conspiratórias sobre apoio à democracia. Então, o caso da gente, não é assim, o Brasil oferece a gente um estudo de caso interessante, mas também muito relevante, né? E também, como eu falei, essas teorias conspiratórias elas se destacam ainda no debate público, né? E eu vou trazer aqui algumas evidências para mostrar como essas teorias ainda são vivas, né? Quase 5 anos depois, como elas ainda permeiam o debate público. E
aqui, pessoal, só mostrando, né, durante as eleições do ano passado, teve essa reportagem do Globo mostrando como 4 anos depois, né, nas eleições de 2022, as diversas teorias da conspiração que surgiram sobre a facada Bolsonaro ainda estavam alimentando o debate público. E, na verdade, o que a gente viu foi um ressurgimento, um fortalecimento dessas teorias conspiratórias com a aproximação do pleito de 2022. Desculpa, pessoal, esse aqui é o nosso ministro Paulo Pimenta, que ele, quando ele assume, né, o Ministério das Comunicações, ele diz que vai combater a desinformação, sendo que, segundo os nossos dados, ele é um grande propagador de notícias falsas e ele, inclusive, é um grande entusiasta da teoria da fakeada. Aqui, recentemente, pessoal, teve uma briga, uma violência física, né, no Congresso, entre Eduardo Bolsonaro e um deputado do PT, que eles meio que trocaram acusações sobre as teorias conspiratórias, dizendo, não, você quis matar o meu pai, isso é obra do PT, e o deputado partiu para cima de Eduardo Bolsonaro, que também revidou, ou seja, só para mostrar que as teorias conspiratórias, elas de fato não só alimentam o debate público, mas também a disputa eleitoral entre as elites políticas. E a gente teve um presidente da República que claramente endossava a teoria de que a facada, né, havia sido orquestrada pela esquerda, pelo PT, né? Então, Jair Bolsonaro ele disse, né, que a facada foi uma tentativa de assassinato promovida pelo antigo filiado ao PSOL, que era o braço esquerdo, que ele diz que o PSOL é o braço esquerdo do PT, né, para tentar impedir a vitória da vontade do povo, né, da vitória de Jair Bolsonaro. Recentemente também, né, quando o Bolsonaro ele publica aquela foto dele sem camisa, né, que ele está com uma facada, que deu uma clara alusão à facada, porque é algo que sempre fortalece Bolsonaro politicamente. Lembrando que nas eleições de 2018 a facada representa um marco na campanha, porque é a partir da facada que o Bolsonaro começa a ficar competitivo, né, politicamente. Então é um evento muito marcante da política brasileira, a gente não está estudando um evento periférico, né? E também nosso atual presidente Lula é um entusiasta da tese da fakeada, né, que a facada foi falsa. Ele diz, né, que aquela facada foi muito estranha, né, não teve sangue, que é o que as pessoas argumentam, né, sobre a facada. Inclusive, essa pesquisa que a gente faz é engraçado, porque vários dos meus colegas na UFPE falam, como assim, né? Claro que foi falso. Como é que vocês estão estudando? Isso não é uma teoria conspiratória. A despeito, essa risada revela muito sobre o que vocês pensam. Mas, enfim, até agora é uma teoria conspiratória. E sobre a definição, né, o que são teorias conspiratórias? Bem, as teorias conspiratórias elas são explicações para eventos políticos ou não políticos. O que mais tem no mundo é a explicação, teoria conspiratória para eventos não políticos, inclusive, né? Várias teorias conspiratórias de que a princesa Diana, por exemplo, foi assassinada, ou a teoria dos Illuminati, né? Teve uma teoria recente também de que o 5G, a chegada do 5G em várias cidades estaria destruindo os pássaros num rádio de, sei lá, 5 quilômetros, alguma coisa assim. Então, existem várias teorias conspiratórias que permeiam o nosso debate político. A gente não está interessado em teorias conspiratórias sobre eventos não políticos. A gente está interessado em teorias conspiratórias sobre eventos políticos. E quais são as características dessas teorias? São duas características principais. A primeira delas é que elas são explicações que elas vão desafiar as versões oficiais para os fatos políticos. Então, elas são explicações alternativas. E o que elas vão dizer? Que as versões oficiais elas são construídas para esconder a verdade do povo. Certo? E que elas são teorias que não são, que elas foram construídas, né, arquitetadas para esconder a verdade da população. Então, essa é a principal característica. Toda teoria conspiratória, ela vem com esse argumento. Estão querendo esconder a verdade de você. E a segunda característica é que elas oferecem explicações alternativas, né, às verdades oficiais, e essas explicações alternativas, elas dizem que os eventos, elas atribuem os eventos políticos o resultado de ação de grupos e de atores poderosos, maquiavélicos, né, e que estão agindo em segredo, tá certo? Então, todas essas teorias oficiais, elas vão dizer o seguinte, olha, a verdade não é essa que está sendo colocada, a verdade é que existem grupos poderosos, secretos, que estão agindo, né, por debaixo dos panos, por debaixo das cortinas, por trás das cortinas, para tentar esconder a verdade. E, portanto, manipular a vontade do povo.
certo? E sempre são ações que vão contrariar os interesses do povo, tá certo? Da população. No sentido de violar direitos, certo? E usurpar poder político ou poder econômico. Então, essas são as duas principais características das teorias conspiratórias. Então, nesse sentido, quando as teorias tentam explicar os eventos políticos, elas estão, na verdade, distorcendo disputas políticas, que são normais e corriqueiras numa democracia, e tentando representá-las em termos inescrupulosos e maquiavélicos. E, na verdade, existe uma diferença entre teorias conspiratórias e fake news, tá certo? Apesar de serem dois elementos do que a gente considera, do que a gente coloca sob o rótulo de desinformação, certo? As fake news, elas são notícias que são fabricadas sobre a realidade. Elas fabricam eventos, ações que não ocorreram, tá certo? As teorias conspiratórias, elas são diferentes. Elas não são eventos fabricados. Elas são explicações alternativas para eventos que aconteceram de verdade, tá certo? Então, os eventos, eles acontecem, né? Mais uma vez, ninguém pode negar que houve um evento da facada. Se aquela facada foi falsa, se não foi, se foi contratada pela esquerda, se não foi, isso é outra questão. Mas o evento ocorreu, tá certo? Então, são explicações alternativas para eventos que existiram de verdade. O que a gente sabe até agora sobre teorias da conspiração, certo? A gente sabe bastante sobre as causas da crença ou do endosso a teorias conspiratórias. A gente sabe o que leva as pessoas a acreditarem, a endossarem teorias conspiratórias. A primeira razão é uma razão, vamos dizer, de natureza epistêmica ou existencial, que é o seguinte: as teorias conspiratórias, elas dão para as pessoas a sensação de que elas estão entendendo eventos que são muito, de fato, inusitados e difíceis de serem explicados. Como é que a gente explica, por exemplo, que o relator da Lava Jato morre num acidente de avião, certo? Como é que a gente explica que, mais uma vez, um candidato à presidência da República, ele é esfaqueado durante um evento de campanha? São eventos inusitados, né, que chamam muito a atenção e que são difíceis de serem explicados. E a gente, essa incapacidade de encontrar uma explicação, ela causa um desconforto muito grande na gente. Então, as teorias conspiratórias, elas preenchem essas razões existenciais e epistêmicas que a gente tem de dar sentido à política, de fazer com que a política faça sentido. Então, enquanto a gente não encontra uma razão para por que o avião de Teori Zavascki caiu, né, no oceano, a gente pode dizer, bem, ele foi assassinado. Né, por alguém que não queria que não queria que a Lava Jato fosse, enfim, que alguém colocasse areia na Lava Jato. Então, são explicações que fazem sentido, né? Faz sentido pensar que um inimigo de Bolsonaro tentou esfaqueá-lo e tentou matá-lo. Faz muito mais sentido do que ficar sem explicação. Uma outra questão também é que as teorias conspiratórias, elas preenchem razões imediatistas das pessoas. As teorias oficiais, elas demoram para serem construídas, né? Porque elas são frutos de uma investigação longa e as pessoas querem saber a verdade, as pessoas querem dar sentido à política. Então, elas têm esses motivos para tentarem entender a política, e as teorias conspiratórias são, portanto, funcionais nesse sentido. Mas uma outra explicação clássica para por que as pessoas acreditam em teorias conspiratórias são as motivações políticas, né? A gente sabe, isso aí tem muita evidência mostrando, que a gente acredita em teorias conspiratórias que tendem a favorecer o nosso grupo político. Portanto, a esquerda tem muitas razões para acreditar que a facada foi uma fakeada, né? E a direita tem muitas razões para acreditar que alguém, né, alguém da esquerda contratou Adélio Bispo para tentar tirar Jair Bolsonaro da jogada. Então, essas são duas explicações clássicas. As duas têm embasamento empírico. Inclusive, a primeira tem bastante embasamento empírico. Tem vários estudos que mostram que o principal preditor de crença em uma teoria da conspiração, é você já acreditar em outra teoria conspiratória. Inclusive, tem um estudo que mostra que as pessoas acreditam em teorias conspiratórias que são contraditórias. Por exemplo, as pessoas tendem a acreditar que a princesa Diana morreu e ao mesmo tempo foi assassinada, e ao mesmo tempo que ela não morreu. Existe uma correlação muito grande, então não faz sentido, mas isso é o que a gente chama de conspiratorial mindset. Algumas pessoas são muito atraídas por teorias conspiratórias, mesmo que elas sejam mutuamente conflitantes. E a gente está interessado
focado não nas causas das teorias conspiratórias ou da crença das teorias conspiratórias, mas sim em suas consequências, certo? E a gente sabe pouco ainda sobre isso, é uma agenda incipiente. O pouco que a gente sabe é que essas teorias elas não têm efeito de persuasão, tá certo? Que elas, em geral, elas só reforçam as nossas crenças e as nossas visões de mundo, as nossas preferências políticas. Então, é aquela ideia de que a gente acredita no que faz a gente se sentir bem, né? Então, elas tendem a reforçar nossas crenças. E quando a gente acredita quando uma teoria conspiratória surge e ela é alinhada com as nossas preferências, a gente tem aquela sensação assim, eu estava certo, era verdade. Né? E isso faz bem para a gente, então a gente é atraído por esse tipo de narrativa. Mas também existe uma agenda muito pequena ainda, mas que sugere que as teorias conspiratórias elas podem sim ser indesejáveis para a política, porque elas estão associadas a resultados normativamente indesejáveis na política, como, por exemplo, elas aumentam preconceito em relação a grupos religiosos e étnicos. Existe um estudo experimental que mostra isso. Mostra também que elas fomentam preferências populistas e também tem um estudo que mostra que a exposição a teorias conspiratórias aumenta apoio à ação política violenta e radical. Então, o pouco que a gente sabe é isso, certo? A gente não sabe ainda em que medida as teorias conspiratórias são ruins para a democracia, ou em que medida as teorias conspiratórias fomentam atitudes que são incompatíveis com a democracia. E é esse o interesse da gente, tentar entender em que medida as teorias conspiratórias elas são ruins para a democracia ou não. E aí, pessoal, as teorias conspiratórias elas têm uma relação interessante com a democracia, porque a ideia é que o mundo político, a competição política, a competição democrática, ela apresenta condições muito favoráveis ao surgimento das teorias conspiratórias, ou seja, a democracia ela facilita ou ela apresenta aos políticos incentivos para que eles endossem teorias conspiratórias. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que as teorias conspiratórias elas aumentam a coordenação e a cooperação dentro de grupos sociais, tá certo? E que elas também são canais muito eficientes de comunicação de informações político-partidárias. Então, a ideia é que se elas possuem, de fato, esses efeitos, elas vão ser narrativas interessantes, né, para que políticos usem, né, para que eles consigam atingir os seus objetivos. Então, a ideia é que elites políticas em sistemas democráticos podem usar teorias conspiratórias estrategicamente para promover a ação coletiva em seu benefício. Tá? Então, a ideia é que a democracia fomenta teorias conspiratórias e apresenta aos políticos incentivos para usar esse tipo de narrativa. O que a gente não sabe é a seta no sentido oposto, né? Em que medida as teorias conspiratórias são danosas à democracia. E aí o nosso argumento, o que a gente testa nesse estudo, é se exposição a teorias conspiratórias sobre eventos políticos diminui apoio à democracia. Esse é o objetivo central desse trabalho. E aí a gente propõe 2 mecanismos que a gente testa, tá certo? De maneira indireta, mas a gente testa. O primeiro mecanismo é que as teorias conspiratórias, elas diminuem o apoio à democracia porque elas afetam confiança institucional. Ou seja, essa ideia de que os eventos, eles são eventos que são não oficiais, né? que existem, na verdade, que as elites políticas estão querendo esconder a verdade e que existem grupos poderosos que estão sendo coniventes, estão agindo contra o povo, isso diminuiria o apoio que as pessoas dão a instituições democráticas ou a confiança das pessoas nas instituições democráticas, e existem vários estudos que conectam confiança institucional a apoio à democracia. Então esse seria um mecanismo viável. O outro mecanismo é o mecanismo da hostilidade política, certo? Que a ideia é o seguinte: essas teorias conspiratórias elas possuem fortes sinais hiperpartidários. É muito difícil encontrar uma teoria conspiratória politicamente neutra sobre eventos políticos, né? Então elas são muito carregadas politicamente. E a ativação das identidades partidárias, né, poderia acirrar o conflito político e fortalecer vieses de natureza política que limitam o apoio a normas democráticas. Esse daqui é um estudo do Zwolik e do Graham, que mostra sobre como a polarização política ela pode minar a democracia, porque ela pode fazer com que, a ideia que é o seguinte: o mais importante é derrotar o meu inimigo, mesmo que para isso eu tenha que votar num líder autoritário, num líder que não tenha apreço à democracia.
Então, esses são os dois mecanismos que a gente acredita que podem estar conduzindo o efeito, né, das teorias conspiratórias para essa redução do apoio à democracia. E aí, para testar esse nosso argumento, a gente conduziu 2 estudos, certo? O primeiro estudo foi conduzido alguns meses antes da eleição de 2022, tá certo? Foi um experimento online, feito com 3.000 brasileiros, tá certo? Esses brasileiros, eles foram recrutados pela NetQuest, e a gente fez uma amostragem de cota por região, gênero e idade. Como é um estudo online e o painel da NetQuest ele não é representativo da população brasileira, o que a gente tem aqui é uma amostra mais educada, mais rica, é uma amostra que ela não é representativa da população brasileira, tá? Ela talvez seja mais representativa dos usuários de internet. E a gente pode falar sobre em que medida isso afeta os nossos resultados. E a gente fez um segundo estudo no começo desse ano, com 5.000 participantes, a gente aumentou o nosso N, ele foi a campo entre abril e maio de 2023, também realizado pela NetQuest. A gente programa o estudo no Qualtrics e a NetQuest que conduz, né, que distribui os links. E a gente também fez a mesma amostragem por cota. No paper a gente mostra como a nossa amostra se distancia da realidade, como as 2 amostras se distanciam da distribuição da população brasileira, para quem tem interesse em olhar. Eu não trouxe esses dados, mas eles estão no paper. Então, o nosso desenho de pesquisa. A nossa manipulação experimental é o seguinte: as pessoas começam o estudo, né? E elas respondem a uma bateria de perguntas pré-tratamento, que são perguntas sobre conspiracionismo, sobre preferências políticas, sobre identidades políticas, e depois esses participantes eles são aleatoriamente distribuídos para 5 condições experimentais. Tá? Essas condições experimentais elas são, na verdade, vídeos, as pessoas têm que assistir vídeos de mais ou menos 1 minuto e 45 segundos, com um dos seguintes conteúdos. A gente tem 3 teorias conspiratórias que a gente usa nesse estudo. A primeira delas é a teoria da maçonaria, tá certo? Que é a teoria menos conhecida sobre as teorias conspiratórias. Eu vou mostrar já o vídeo, que a gente... vale a pena dizer que os vídeos foram customizados, tá? A gente que produziu os vídeos, a gente não inventou nada, a gente utilizou os argumentos conspiratórios que circulam na internet, mas a gente que montou o vídeo para, inclusive, que esses vídeos pudessem ser equivalentes, né? Eles têm a mesma estrutura, mas um conteúdo diferente a depender de cada narrativa conspiratória. Então a gente tem a teoria da maçonaria, que na verdade estaria por trás da facada a Bolsonaro. O ex-vice-presidente, ele é maçom, né, Mourão, então isso ajudou a que essa teoria conspiratória fizesse sentido. A ideia é que Mourão queria ver Bolsonaro pelas costas, né, e enfim, essa é uma teoria. A outra teoria é da esquerda, né, que diz que a esquerda que tentou assassinar Jair Bolsonaro, né, através daquele argumento do PT, do PSOL. E a teoria da direita, que é a teoria da fakeada, que na verdade é a direita que, fingiu aquele evento para fazer com que Bolsonaro, para chamar atenção para Bolsonaro, né, para vitimizá-lo perante a opinião pública e para aumentar suas chances de vitória. E a gente tem também, pessoal, os nossos baselines, né, os grupos de controle da gente, e a gente tem 2 grupos. Eu vou explicar já por que a gente tem 2. Inicialmente a gente só queria um, que seria a teoria oficial do evento, né, que a gente mostra as investigações que foram feitas, o que foi encontrado, e depois a gente adicionou o que a gente chama de placebo. O termo placebo está um pouco equivocado aí, eu diria que esse é um vídeo jornalístico padrão, tá certo? É um vídeo de uma reportagem da BBC sobre, BBC ou CNN, não lembro, sobre 2 cães, 2 cachorros que cruzaram a vida do Bolsonaro. Então é um vídeo que ele não tem conteúdo conspiratório e ele também não tem conteúdo político, tá? Esse é o segundo baseline da gente. Aqui são os vídeos das teorias conspiratórias. Eu vou mostrar para vocês o vídeo da maçonaria, porque é o vídeo que as pessoas conhecem menos. Acho que sim, né, gente? De repente tem alguém aqui que é atraído pela teoria da maçonaria. O que
se sabe sobre a facada? Em 2018, Bolsonaro levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora. O agressor foi identificado como Adélio Bispo e foi preso pela Polícia Federal. Todos os vídeos têm esse mesmo começo, tá certo? Que é a apresentação do evento. Os vídeos eles se diferenciam a partir daí, que aí já é a explicação, a verdade, certo? Então a verdade varia de acordo com o vídeo. Isso vocês vão ver que tem vários frames como esse, a verdade, o que escondem de você, que são frames que tem em todos os vídeos. Então os vídeos eles têm a mesma estrutura, o que muda é o conteúdo. Verdade. A maçonaria queria um presidente também maçom para ter influência direta no governo e garantir a implantação da nova ordem mundial. O plano era eliminar Bolsonaro e eleger o vice Hamilton Mourão. Pessoas influentes ligadas aos maçons financiaram o atentado. Ganhando essa campanha, que para mim, eu tenho certeza que vou ganhar. Quando chegar em Brasília, lembre que a maçonaria pode ser um grande parceiro nas ações sociais do seu governo. O que escondem de você? 1. Mourão entrou na justiça para participar dos debates presidenciais sem a autorização de Bolsonaro. 2. Até hoje, não sabemos quem pagou os advogados de Adélio. Só uma organização secreta tão poderosa quanto a maçonaria poderia manter esse segredo por tanto tempo. 3. Adélio revelou em carta que está sendo perseguido por maçons. Será que ele é mesmo louco? Ou será que estão com medo que ele revele quem são os verdadeiros mandantes do crime? Adélio não agiu sozinho. Então, pessoal, como eu falei, todos os vídeos têm essa mesma estrutura, tá? Quem quiser assistir a todos os vídeos, só me pedir o paper, que esses vídeos eles estão anexados ao paper da gente. E aqui são os nossos controles, certo? Então a gente tem a teoria oficial, que mostra todo o processo de investigação da Polícia Federal, a quantidade de documentos, né? Mais de 1000 documentos analisados, vários celulares, vários computadores, e a chegada ao diagnóstico de que Adélio Bispo era louco e ele foi enviado para um hospital, certo? Então ele não foi nem preso. E a gente tem o placebo também, que mais uma vez é uma história oficial, é um vídeo jornalístico padrão, um vídeo de bancada mesmo, que mostra, que narra a história de 2 cachorros que cruzam a vida da família Bolsonaro. Um cachorro que é adotado pela família Bolsonaro e que depois Bolsonaro descobre que o cachorro já tinha dono, ele tem que devolver. A gente, antes de fazer os 2 experimentos, a gente obviamente teve que fazer um piloto para tentar entender se a forma como a gente estava manipulando esses vídeos, se eles estavam sinalizando o que a gente imaginou que eles sinalizavam. Então a gente fez 2 pilotos, certo? Para testar isso. Os objetivos eram o seguinte: o primeiro, a gente queria confirmar que as teorias conspiratórias, aquelas 3 teorias conspiratórias, inspiram mais conspiracionismo do que a teoria oficial e do que o placebo. Porque se a gente quer entender o efeito das teorias conspiratórias, elas, obviamente, têm que inspirar mais conspiracionismo, né? Elas têm que ter um ingrediente ativo da gente, numa dosagem maior do que o controle. E eu vou mostrar já, a gente encontra que a teoria oficial ela inspira bastante conspiracionismo, por isso que a gente colocou o placebo. A gente também queria validar o conteúdo político das teorias conspiratórias, porque a gente está dizendo que a teoria da fakeada ela é mais atraente para a esquerda e que a teoria que o PT e que o PSOL que mandaram assassinar Bolsonaro é mais atraente para a direita. E a gente também tem a expectativa de que a teoria da maçonaria ela é politicamente neutra, tá certo? E a gente usa esse piloto para tentar validar isso.
Essas questões que eu falei. A gente também tem que olhar para a exposição prévia a essas teorias conspiratórias, certo? Para ver se tem uma diferença muito grande, porque de repente é isso que está gerando os nossos efeitos. Eu vou falar já sobre isso. No final das contas, os brasileiros já foram tratados com essas teorias conspiratórias, então o nosso experimento, e é bom lembrar, ele não é um experimento sobre um efeito da primeira exposição das pessoas às teorias conspiratórias, é um efeito mais de priming, de aumentar a saliência desses temas, né, na cabeça das pessoas. E a gente também quis comparar nível de crença entre as teorias conspiratórias. Aqui, pessoal, é o nível de pensamento conspiratório que cada uma das teorias inspira, certo? Vocês podem ver aqui, teoria oficial, certo? Ela está lá em cima, ela inspira bastante conspiracionismo. Note que os dados em vermelho são os dados do estudo do primeiro piloto que a gente fez. Então a gente ficou assustado com isso, porque a gente pensou, bem, se a teoria oficial está inspirando bastante conspiracionismo, a gente não vai encontrar efeito se a gente estiver usando essa teoria como baseline, né, como grupo de controle. Porque ela tem um componente conspiracionista já, ou seja, as pessoas que assistem essa teoria, elas de alguma forma pensam em conspiração, mesmo quando estão expostas à teoria oficial. Então a gente achou por bem incluir o nosso placebo, que é aquele vídeo de Bolsonaro, e a gente de fato encontra que ele não inspira tanto conspiracionismo, né? Claro, é um vídeo que não tem a ver com o evento da facada. A ideia é essa, a gente queria um baseline que não falasse sobre o evento da facada. E aquele controle ali é o controle puro, ou seja, o conspiracionismo das pessoas expostas ao placebo é muito parecido com o conspiracionismo das pessoas que não são expostas a nada, ou seja, é um nível de fato bom de baselines de conspiracionismo. Aqui, pessoal, é para a gente validar o conteúdo político das teorias conspiratórias. A gente tem a teoria conspiratória da maçonaria, os rótulos ainda estão em inglês porque foram retirados do paper, né? Mas a maçonaria, a esquerda e a direita. O que a gente encontra é que os três grupos políticos ali, eles não se diferenciam muito em relação à crença na teoria da maçonaria. Isso quer dizer que essa teoria ela não envia nenhum sinal político claro. Porque, veja, na teoria da esquerda, que a esquerda estaria por trás da facada, a gente encontra que os bolsonaristas acreditam muito nela, os bolsonaristas em vermelho lá em cima, os independentes acreditam mais ou menos e os lulistas não acreditam. Quando a gente vai para a teoria da fakeada, que é a teoria da direita, a gente vê que a esquerda, né, os lulistas, eles acreditam muito, os independentes mais ou menos, e os bolsonaristas não acreditam muito. Ou seja, a gente valida as nossas três teorias conspiratórias como enviando os sinais políticos que a gente gostaria que elas estivessem enviando. Aqui também é o mesmo dado, né, mas olhando para o conteúdo político das teorias. Aqui é a crença, é muito legal aqui que a gente encontra que a teoria oficial, a teoria da maçonaria, da esquerda e da direita, elas não se diferenciam em relação à crença, ou seja, a gente tem ali um patamar muito igual de crença, ou seja, qualquer diferença que a gente encontra na comparação entre essas quatro teorias não vai estar sendo influenciada pela crença das pessoas nessas teorias, né? Não é porque uma é mais crível do que a outra. E a gente encontra que o placebo tem uma taxa de crença lá em cima, afinal de contas é um vídeo jornalístico mesmo, não foi um vídeo que a gente fez. É um vídeo que tem ali os jornalistas da bancada e tal. E a exposição prévia, a gente encontra que a teoria da maçonaria tem uma exposição menor do que as outras, né? De fato é uma teoria menos conhecida. O placebo está lá em cima, porque mais ou menos, eu acho que muitas pessoas nem assistiram ao placebo quando elas falam isso, é porque é familiar, né, o ambiente, que é um ambiente jornalístico. Questões éticas, né, pessoal? A gente está expondo as pessoas a teorias conspiratórias, então a gente, obviamente, se preocupa com o caráter ético do nosso estudo, e para tentar lidar com essas questões, a gente fez o seguinte: a gente utilizou teorias conspiratórias que já existem no Brasil, ou seja, a gente não inventou teorias conspiratórias, isso é questionável do ponto de vista ético, né, você inventar fake news ou teorias conspiratórias. A gente não fez isso, a gente utilizou material que já circula na internet. Então, em tese, qualquer pessoa tem o risco de ser exposto a essa teoria conspiratória.
Os participantes, eles foram expostos a um debriefing no final do estudo, ou seja, quem foi aleatoriamente selecionado para assistir uma das 3 teorias conspiratórias ao final do estudo, recebe um texto dizendo, olha, o que você viu foi uma teoria conspiratória, essa teoria ela não é embasada do ponto de vista, né, de evidência, e a gente também coloca um textinho lá sobre como é importante que as pessoas chequem as fontes de informação, como é importante que elas estejam atentas à qualidade do conteúdo que elas consomem, para tentar mitigar algum possível efeito negativo de participar do nosso estudo. E, por fim, o nosso estudo passou e foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFPE e da Universidade de Vanderbilt. Então, a gente tem autorização de 2 comitês de ética para fazer esse estudo. E aí, pessoal, eu vou apresentar aqui o estudo 1. O objetivo do estudo 1 foi testar a nossa hipótese principal, certo? Que exposição a teorias conspiratórias diminuem apoio a normas democráticas, tanto quando a gente compara as pessoas com a teoria oficial, quanto ao placebo. Lembrando que a gente espera efeitos menores na comparação com a teoria oficial, já que ela já inspira bastante conspiracionismo. E a gente também responde a uma pergunta de pesquisa, que não é uma hipótese, porque a gente não tem teoria para isso, mas então é um componente exploratório do nosso estudo, e tentar entender se as teorias conspiratórias elas afetam mais alguns princípios democráticos fundamentais do que outros. Então, quais são os outcomes que a gente utiliza nesse estudo 1? A gente está olhando para apoio à democracia e a gente olha para esse apoio como adesão a normas democráticas. Então, quando a gente está falando em apoio à democracia, a gente está olhando para se as pessoas aderem a princípios básicos democráticos, certo? E a gente olha para esses princípios em 5 dimensões. A gente também menciona isso aqui, certo? Porque a gente sabe, a partir de outros estudos, que essa adesão a normas democráticas ela é importante para evitar backsliding democrático, por exemplo, para evitar a ascensão de líderes autoritários à política. Então, é um tipo de atitude que importa, né, para as democracias. E a gente olha para 5 dimensões. A gente olha para a dimensão da confiança eleitoral e da aceitação dos resultados da eleição. Então, é uma dimensão eleitoral aí dessas normas democráticas. A gente olha para a dimensão do checks and balances, ou seja, se as pessoas estão dispostas a apoiar ações do executivo no sentido de mitigar ações do legislativo ou do judiciário, então tentativas do executivo, por exemplo, de subjugar os outros poderes. A gente olha para apreço à liberdade civis, né? Essas pessoas notam a importância, por exemplo, de ter uma imprensa livre, de ter críticas em relação ao governo. A gente olha para a tolerância à violência política, que é uma dimensão que tem sido mais analisada recentemente, né, pela ciência política, que também compõe um pouco essa ideia de normas democráticas. E a gente também olha para apoio abstrato à democracia, que é aquela ideia clássica, né, de se você prefere a democracia a outros sistemas de governo. E a gente constrói, a partir dessas 5 dimensões, o que a gente chama de índice de apoio à democracia. Tá? Lembrando que a gente usa o índice para testar a nossa hipótese, e que a gente, para responder a pergunta de pesquisa, a gente desagrega o índice para olhar para qual dimensão, quais dessas 5 dimensões, né, estão sendo mais ou menos afetadas pelo nosso tratamento. E esse daqui é o teste principal da hipótese 1, certo? A gente encontra que quando comparado ao placebo, independente do nível de significância estatística, a gente encontra que reduz a exposição a uma das 3 teorias conspiratórias da gente. Reduz apoio à democracia, quando a gente compara com o placebo. E quando a gente compara com a teoria oficial, a gente encontra que reduz, mas só quando a gente olha para ponto 1, tá certo? De significância estatística. Ela não é estatisticamente significante quando a gente está olhando para ponto 0,5. Então, a gente confirma a nossa hipótese de maneira parcial com alguma cautela, certo? E aqui é para testar para responder a pergunta de pesquisa da gente, ou seja, qual dimensão está sendo mais afetada. E a gente encontra que 2 dimensões estão aparecendo aqui como sendo afetadas. A dimensão eleitoral, tá, da democracia, que a gente encontra que ela tem um efeito claro ali quando a gente compara com o placebo, e o apoio abstrato à democracia também. Tá? Quando a gente usa Bonferroni corrections, porque a gente está fazendo múltiplas comparações, e quando a gente faz isso, o efeito do apoio abstrato à democracia cai e esse daqui se sustenta. Ou seja, o que a gente encontra é que
Se as teorias conspiratórias têm algum efeito sobre a democracia, esse efeito se concentra na dimensão eleitoral, tá? Ou seja, faz com que as pessoas confiem menos no processo eleitoral e que estejam menos dispostas a aceitar o resultado das eleições. O estudo 2, a gente vai testar os nossos mecanismos. Quando eu falo em teste de mecanismo, minha gente, a gente não está testando da maneira correta que a gente deveria testar, porque quando a gente quer testar mecanismo em experimento, a gente tem que randomizar o mecanismo também. Esse é um desenho difícil, porque os nossos mecanismos eles são de alguma maneira endógenos. Então, o que a gente fez foi um teste parcial e imperfeito desses mecanismos, olhando para outcomes. Então, a gente replica o mesmo estudo com aquelas 5 teorias conspiratórias e a gente, ao invés de colocar outcomes relacionados a apoio à democracia, a gente usa outcomes relacionados à confiança institucional e o outro mecanismo da gente, que é a hostilidade política, a animosidade política. Isso para a gente testar qual é o mecanismo, qual é o caminho, né, o que está levando o efeito das teorias conspiratórias para a adesão a princípios democráticos. Então, em confiança institucional, a gente olha para o nível de confiança nos partidos políticos, no Congresso Nacional, no Judiciário, na Polícia Federal e na mídia tradicional. Esse combo aí é que a gente chama de confiança nas instituições. E a hostilidade política a gente mensura de diversas formas, sempre olhando, pessoal, para como outros estudiosos estão mensurando essas dimensões. Então, na dimensão de hostilidade política, a gente olha para a força da identidade, a gente olha para a desumanização, a gente apresenta, sabe aquela imagem da evolução humana, que começa, a gente pergunta, por favor localize os bolsonaristas aqui, por favor localize os petistas nessa escala. Então é uma medida que tem sido muito utilizada nos Estados Unidos para mensurar a desumanização ao outro, que é um componente importante dessa animosidade, dessa hostilidade política. E a percepção de extremismo dentro de grupos políticos relevantes. A gente também, pessoal, como a gente encontrou alguma evidência do efeito no estudo 1 sobre a dimensão eleitoral da democracia, a gente também no estudo 2 colocou perguntas relacionadas a isso. Então a gente inclui as mesmas perguntas relacionadas à integridade eleitoral e a gente também coloca uma perguntinha ali sobre o 8 de janeiro, já que o 8 de janeiro ele tem tudo a ver com essa questão de não aceitação dos resultados eleitorais, que tinha sido um evento recente. Lembrando que a gente quis replicar isso no segundo estudo, porque uma preocupação da gente é que é o seguinte, bem, talvez a gente só tenha encontrado esse efeito durante as eleições, já que a questão da aceitação do resultado eleitoral foi uma questão importante nas eleições de 2022, né? Bolsonaro resistiu ali muito em dizer que ia aceitar o resultado, então a gente achou que de repente tinha sido um efeito ali muito particular da nossa eleição. Então a gente replica isso pós-eleição para ver se a gente ainda, depois das eleições, encontra algum efeito nessa dimensão que a gente encontrou no primeiro estudo. E os resultados? Aqui são os resultados desse teste que a gente faz, né, de se a dimensão eleitoral da democracia ainda está sendo afetada nesse segundo estudo, depois das eleições. O último painel ali é do índice dessas, né, esses aqui são os desagregados, então a gente encontra algum efeito sobre confiança nas eleições e algum efeito sobre se os candidatos devem aceitar o resultado das eleições. Tá? Quando a gente olha para o índice agregado, os efeitos são melhores. Mas a gente não encontrou efeito no apoio aos ataques ao Planalto. Né? A gente só encontra algum efeito quando a gente compara com a teoria oficial. E aqui são os resultados dos nossos testes dos mecanismos, né? Ou seja, a gente encontra um claro apoio à ideia de que é a confiança institucional que está sendo afetada pelas teorias conspiratórias, né? E é ela que talvez esteja levando a esse efeito que a gente encontra sobre eleição, né? Sobre a dimensão eleitoral da democracia. A gente não encontra evidência a favor dessa ideia de que as teorias conspiratórias destroem a democracia porque elas aumentam a animosidade política, que elas aumentam o conflito político. Então não parece ser uma história sobre conflito político, parece ser uma história sobre diminuição de apoio às instituições e de confiança nas instituições. A gente também, eu não mostrei as hipóteses aqui, mas a gente tem algumas hipóteses sobre os efeitos heterogêneos, ou seja, a gente acha que as teorias conspiratórias, elas não afetam todo mundo igualmente. Tem alguns grupos da população que são mais afetados do que outros. E a gente acredita que a gente vai testar se partidários e não partidários respondem de maneira diferente às teorias conspiratórias. A nossa hipótese era de que os partidários responderiam mais fortemente às teorias conspiratórias do que os não partidários.
Porque essas teorias conspiratórias, elas têm sinais políticos muito claros, elas estariam ativando as identidades e a gente não encontra isso. E é um efeito consistente, certo? A gente encontra aqui os não partidários, quando a gente compara com o placebo, que estão respondendo mais fortemente às teorias conspiratórias, certo? E aqui também, quando a gente olha para a confiança institucional e hostilidade partidária, a gente encontra que no caso da confiança institucional, são os não partidários que estão respondendo mais às teorias conspiratórias. Isso faz a gente pensar que, de fato, a história das teorias conspiratórias não é uma história necessariamente sobre partidarismo, sobre animosidade política, que é uma história mais genérica sobre confiança nas instituições mesmo, né? Inclusive das pessoas que não necessariamente têm identidade política, né? Mas que mesmo assim podem ou não confiar no sistema político. Então, o que a gente encontra é que as teorias conspiratórias, elas têm algum efeito, certo? Que é prejudicial à democracia. Mas uma coisa que eu acho que é interessante desse estudo é que é o seguinte: me parece que as teorias conspiratórias, elas não estão destruindo a democracia em todas as suas dimensões, elas não estão afetando a democracia de uma maneira muito brutal ou muito geral, certo? A gente encontra que o efeito ele é concentrado em uma dimensão e ele é um efeito, né, ele é um efeito inconsistente, não é um efeito muito claro no nosso estudo. A gente chama atenção também para essa importância da dimensão de disposição em aceitar o resultado das eleições no apoio à democracia no Brasil, né? Ou seja, esse é um dado importante porque essa é uma dimensão que de fato foi uma dimensão central para as discussões sobre força da democracia no Brasil, né? Essa dimensão eleitoral, todas as narrativas de fraude eleitoral que surgiram ao longo de 2022, né? Que marcaram muito a nossa eleição. Tanto a nossa como também a eleição americana, então eu acho que esse estudo foi interessante, que foi essa dimensão que a gente encontrou efeito. A gente encontra evidências de que o mecanismo de confiança é o mais plausível. Mais uma vez, eu tenho pensado bastante sobre isso, mas talvez o efeito ele não é um efeito necessariamente político, no sentido de partidário, né? Um efeito geral sobre desconfiança, mal-estar em relação às instituições. E esse estudo, pessoal, ele descarta a possibilidade de que o evento político por si está conduzindo os efeitos. Essa foi uma vantagem da gente ter incluído no nosso desenho o placebo, certo? Se a gente não tivesse o placebo, a gente não ia conseguir dizer se era o evento que estava gerando o efeito, né? Então, como a gente tem o placebo, que é um vídeo sem o evento, e a gente encontra efeito, a gente consegue entender que não é o evento, e a gente tem também a teoria oficial, né, que tem um evento, a gente consegue dizer que não é o evento em si. Esse é um dado importante para os outros estudos que foram feitos sobre teorias conspiratórias que não isolam o efeito do evento, e a gente consegue no nosso desenho isolar. E existem várias questões sobre validade externa, né, do estudo, ou seja, em que medida esses achados, eles são, em que medida os achados que a gente detecta, os efeitos que a gente detecta são efeitos que existem na natureza, né? Porque é um estudo, mais uma vez, conduzido de maneira online, num ambiente muito controlado, num ambiente que é muito diferente do ambiente no qual as pessoas recebem esse tipo de desinformação, né? Normalmente, as teorias conspiratórias chegam pra gente por zap, por pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente confia, mas o que eu chamo a atenção é que, para mim, isso ajuda a gente, no sentido de que mesmo quando a gente expõe as pessoas a teorias conspiratórias num ambiente controlado, certo? A gente encontra algum efeito, ou seja, talvez o efeito na natureza seja ainda maior, né, do que o que a gente consegue detectar. Nesse sentido, o nosso estudo ele é conservador, né, para encontrar o tipo de efeito que a gente espera encontrar. E também, no final das contas, a nossa amostra, que é uma amostra online, ela ajuda a gente nesse sentido, porque, em geral, as teorias conspiratórias, elas são muito prevalentes nesses ambientes online. Elas são, circulam muito entre as pessoas que têm acesso à internet. Então, nesse sentido, a nossa amostra, ela se assemelha à representação da população que, de fato, está exposta a esse tipo de ação. E tem outras questões também de validade externa que a gente pode discutir com esse estudo. Mas é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. A gente vai abrir agora para as perguntas. Obrigada, professora, pela exposição. Eu vou só pegar aqui o microfone.
Pessoalmente, eu tenho uma pergunta. Uma teoria que você vai falar. Não sei se escreve. Pode. Professora, muito obrigada por ter vindo a Curitiba fazer essa apresentação, por tiver esse momento. Tem um ponto no estudo de vocês que acabou chamando uma leve atenção. Você faz algumas menções, mas um pouco mais do lado dos centrais, e eu até vou citar algumas delas, né? Você fala ali que a teoria da conspiração são canais eficazes para comunicar informações partidárias. Você fala que tem fortes sinais hiperpartidários e também fala do apoio às instituições, né? E aí eu acabei ficando com uma dúvida se seria possível, se já tem alguma evidência sucinta de que as teorias das conspirações elas têm, de alguma forma, impactado no enfraquecimento dos partidos políticos. Enfim, é isso. Só completar a questão, eu acho que vale um pouco nessa que ela entrou, porque primeiro, nada, obrigado pela presença, pela apresentação. Enfim, a questão central do estudo é saber do impacto, né, das teorias conspiratórias sobre a democracia, e o efeito mais significativo é sobre a confiança nas instituições. Será que então a gente poderia dizer que essas teorias reforçam uma cultura política de desconfiança já previamente existente? Porque os estudos de cultura política mostram esse como essa, pelo menos até onde eu saiba, como uma das características meio estáveis e recorrentes, né, desses serviços que são produzidos. Então, nesse sentido, o estudo iria no sentido de reforçar essa observação de que as teorias reforçam crenças previamente existentes. Isso faz sentido. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Sobre a pergunta de se as teorias conspiratórias enfraquecem partidos políticos. Veja, tem alguns estudos sobre isso nos Estados Unidos e os achados são o contrário. Elas fortalecem os partidos políticos, no sentido de que elas fortalecem as identidades políticas. Então, quando a gente diz que as teorias conspiratórias elas são são canais eficientes de comunicação partidária, né? É que elas sempre apresentam um inimigo. É um inimigo comum, é um inimigo que não está competindo em pé de igualdade, de maneira transparente, mas é um inimigo desleal, muito poderoso, muito maquiavélico, que está atuando por debaixo dos panos. O que isso faz? Isso reforça a identidade, isso reforça a adesão das pessoas ao seu grupo, né? O principal mecanismo de reforço de identidade é a percepção de um inimigo em comum, é um outgroup que ameaça o in-group. Então, os estudos mostram isso, e tem vários estudos mostrando sobre como teorias conspiratórias beneficiaram, por exemplo, ou promoveram a coesão entre os republicanos nos Estados Unidos, principalmente na era Trump, né? Então, eu não vejo um caminho para as teorias conspiratórias necessariamente, como elas têm um sinal partidário. Se elas não tivessem um sinal partidário, se elas só tivessem esse sinal anti-establishment, anti-sistema, talvez elas diminuíssem o apoio aos partidos políticos, né? Mas, em geral, elas reforçam identidades partidárias. Mas a gente não tem nenhum estudo sobre isso no Brasil, né, para saber. E sobre se as teorias da conspiração elas reforçam essa ideia, né, de uma cultura política de desconfiança. É exatamente isso. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que esse estudo ele não traz muito de novo, a não ser um teste talvez mais robusto de uma teoria que existe já, né? Eu acho que esse é uma contribuição do trabalho, mas eu acho que uma segunda contribuição importante é mostrar que o efeito é só esse, que o outro caminho, que seria um caminho talvez mais alarmante ainda, que é um caminho seguinte,
As teorias conspiratórias, elas estão incitando as pessoas uns contra os outros, né? Que elas estão aumentando a animosidade política, a hostilidade política, e isso gera violência, isso gera, né, as pessoas vão querer se matar por causa disso, vão querer. Então, me parece que é o caminho mais tradicional e mais convencional mesmo. Então, nesse sentido, talvez sejam achados que aliviem um pouco a nossa preocupação com as teorias conspiratórias. Ao mesmo tempo, esse reforço de crença, ele não é trivial em relação à confiança institucional. Porque, veja, a gente já tem níveis muito baixos de confiança institucional, né? A América Latina, em geral, tem níveis muito baixos, e o Brasil, dentro da América Latina, tem níveis baixos de confiança institucional. Então, como a gente encontra um efeito, que é um efeito causal, o que a gente encontra é um ciclo vicioso, né? De que talvez, veja, tem vários estudos que mostram sobre como as pessoas que desconfiam no sistema político, elas são muito mais atraídas pelas teorias conspiratórias, porque você já desconfia das instituições. Aí vem uma teoria conspiratória, dizendo que as instituições estão conspirando contra você, ou pelo menos estão deixando com que aquilo aconteça, né, por debaixo dos panos. Então isso reforça a sua desconfiança. E aí tem todo um debate sobre cultura política também que eu acho interessante, é dizer o seguinte, confiança institucional em democracias desenvolvidas, você tem um reservatório, né, de confiança institucional, no sentido de que essa confiança ela pode baixar às vezes, ela pode aumentar, mas as pessoas têm uma adesão muito sólida à democracia que não depende necessariamente que não é tão afetada por essas quedas, por essas reduções de confiança institucional. No caso do Brasil, a gente não tem essa adesão à democracia de uma maneira tão consolidada assim. Então, por outro lado, a gente acha que talvez a gente encontrar isso no contexto brasileiro é um pouco alarmante, porque a gente está mostrando que a exposição a essas teorias está gerando esse efeito. Esse efeito não é entre os partidários, né? É entre os não partidários. Então não é só sobre o jogo político partidário, né? É sobre narrativas que têm um amplo alcance e que estão fomentando e confirmando as impressões negativas que as pessoas têm sobre o sistema político. E isso, talvez no caso brasileiro, seja dramático, né? Até porque, mais uma vez, a dimensão que está em jogo é a dimensão eleitoral, né? E a gente encontra isso no estudo. Então, mais ou menos o que a gente pensa, assim, que a gente pode tirar desses achados. Boa tarde, professora. Queria agradecer, né, pela sua pesquisa, pela exposição. Eu gosto bastante desse tema de desinformação, então tenho uma proximidade já, né? E aí eu queria, não sei nem se seria uma pergunta, mas mais uma troca mesmo, que eu fiquei um pouco intrigada em pensar que é muito relacionado a essa questão de desconfiança nas instituições com viés cognitivo, com interpretações e também com direita ou esquerda ou extremismo, né? Polarização ideológica. Aí eu fiquei pensando numa questão ali que o seu grupo de controle seria utilizar aqueles vídeos jornalísticos, que eram vídeos oficiais, né? Mas o jornalismo também, como uma instituição, ele também passa por essa desconfiança, né? Então, mesmo sendo um vídeo jornalístico num formato jornalístico, não num formato mais escandaloso, que nem eram os vídeos que vocês criaram para atestar, né, essas teorias da conspiração, como também talvez essa própria desconfiança nas instituições, e aí o jornalismo como uma instituição pode ter feito com que esse grupo de controle não tivesse surtido algum efeito, assim. Aí vocês tiveram que pegar um tema bem mais leve para conseguir fazer esse grupo de controle, sabe? Foi algo que eu fiquei pensando depois. E não sei se vocês chegaram a perguntar para as pessoas quais eram os ideais políticos, partidários delas ou não. Qual é o nome? Daiane, obrigada pela pergunta. Veja, essa questão da mídia, né, mas a mídia entra no pacote, né, das instituições que estão, pelas quais as pessoas podem se desencantar, né, e isso com certeza, né, todo o debate sobre desinformação, ele surge a partir vamos dizer, dessa mudança no mercado informacional, né, que não é mais dominado pela mídia tradicional, que era um gatekeeper importante, que hoje em dia não é mais, né, então a gente tem um ambiente informacional que é muito custoso de ser navegado, porque a gente não tem mais os grandes símbolos
né, que antes inspiravam confiança, e, enfim. Então, e hoje em dia qualquer pessoa pode produzir conteúdo, né? Pessoas que não têm reputação, que se desaparecem amanhã, não tem custo nenhum, e elas de alguma forma estão pautando o debate político. Por mais que a gente desconfie, por exemplo, na Globo, nos grandes meios de comunicação, eles estão aí. Né? A Folha de São Paulo está aqui há 100 anos, provavelmente não vai desaparecer amanhã, então tem um custo reputacional aí que esses outros atores que estão pautando o debate político não têm. Então, esse é um debate importantíssimo. Sobre a sua pergunta específica, que você fala dos nossos vídeos, né? Veja, por mais que a mídia tradicional esteja em decadência e não inspire mais tanta confiança assim, a gente encontra que no nosso estudo a crença no vídeo jornalístico está lá em cima, muito maior do que a crença nas teorias conspiratórias. Então é nisso que a gente se baseia, né? Ou seja, a gente fez esses vídeos, a gente não sabia como, a gente imaginava que o vídeo oficial não, porque o oficial é a teoria oficial, né? Mas que o placebo inspiraria muita confiança nas pessoas, e é isso que a gente encontra. Então, para fins do nosso estudo, do nosso desenho experimental, isso é bom, porque pode ser que na natureza não seja assim, mas nesse vídeo específico que a gente utilizou, a gente encontra a variação que a gente queria. E claro que em experimento, a escolha do placebo, do grupo de controle, ela é determinante, né? Porque é isso que vai determinar os efeitos que a gente encontra. Por isso que para a gente é bom ter dois placebos, 2 grupos de controle, né? E o que a gente encontrou é que essa teoria oficial, ela de fato, ela é algo muito palpável, que ajuda a gente a ancorar os nossos achados. Porque os nossos achados são de vídeos que a gente fez, né? E se a gente estivesse só comparando com a teoria oficial, que também foi um vídeo que a gente fez, a gente não conseguiria ancorar esses achados. Então, para a gente é o seguinte, comparado com esse conteúdo que as pessoas veem na televisão, né, que é algo muito palpável, que é um vídeo jornalístico e tal, qual é o efeito de você ser exposto a um vídeo que não é assim, é um vídeo que é de uma teoria conspiratória, que tem todas as características de uma teoria conspiratória? Então, do ponto de vista do desenho, isso ajuda a gente. Aí eu acho que a sua pergunta é uma pergunta sobre validade externa também, né? Em que medida, se a gente utilizasse outros baselines que existem na natureza, a gente encontraria esse efeito ou não. A gente teria que replicar esse estudo várias vezes com outros baselines para ver se o resultado se sustenta. Boa tarde, professora. Quero agradecer também aos colegas da sua presença aqui. Meu nome é Pedro. Se eu entendi direito, uma das conclusões que o estudo chega, que a senhora chega, é justamente as teorias da conspiração, elas não necessariamente causam uma animosidade política maior, uma hostilidade maior, mas uma desconfiança institucional. E eu achei curioso, inclusive, se não me engano, acho que foi no segundo estudo que você pergunta até, acho que para as pessoas que foram entrevistadas, alguma relação com o 8 de janeiro, que teve a invasão do Congresso, do STF, enfim, aquela coisa toda, né? Porque muitas das explicações, das tentativas de explicações que ocorreu ali, foi muito por conta da desconfiança do processo eleitoral, que foi uma coisa fraudada, foi uma coisa fabricada para poder determinado candidato não ganhar em detrimento do outro. Então, se não me engano, você não encontrou uma relação muito grande entre uma coisa e outra. Então, baseado nisso mais uma opinião pessoal sua, você acha que então o que ocorreu no 8 de janeiro não teve a ver com teorias da conspiração relacionadas ao processo eleitoral, que foi causado por uma outra coisa? Pedro, veja, o que o estudo da gente está dizendo é simplesmente que exposição a teorias conspiratórias não leva as pessoas a justificarem o 8 de janeiro. A gente não está olhando para o que motivou aquelas pessoas que foram para o 8 de janeiro, o que motivou elas a participarem daquele evento.
O que eu acho que está acontecendo é que é o seguinte: as teorias conspiratórias, elas têm um efeito, né? Os estudos qualitativos que foram feitos sobre o 8 de janeiro mostram que as teorias conspiratórias, elas eram muito presentes no imaginário das pessoas que estavam lá e que foram, né, que saíram do conforto do seu lar para depredar o Palácio do Planalto, né? Os três poderes. O que eu acho que a gente está dizendo é que, assim, nesse caso a relação não é causal, talvez, né? Ou seja, as pessoas talvez já quisessem invadir ou já estivessem dispostas e ficaram ainda mais convictas de que aquilo deveria ser feito por pensarem de maneira conspiratória, né? Essa é uma questão. A outra questão é pensar no tipo de teoria da conspiração que a gente está utilizando. A gente está utilizando uma conspiração sobre a facada. As principais conspirações que eu acho que motivaram as pessoas no 8 de janeiro foram conspirações sobre fraude eleitoral. Né? Eram conspirações de que o sistema era fraudado e que hackers invadiram e comprovaram que as urnas não podem ser auditadas. Então, talvez tenha a ver com o tipo de teoria conspiratória. A nossa teoria conspiratória não teve um efeito causal sobre o apoio a isso. Talvez se a gente estivesse manipulando outras teorias conspiratórias, a gente encontrasse efeito. Então, a gente esperava encontrar um efeito e a gente não encontra, e talvez a explicação seja essa, né? Isso chama atenção para o fato de que o tipo de teoria conspiratória, ele talvez importe também. Tem vários estudos que mostram que, por exemplo, teorias conspiratórias, isso feito nos Estados Unidos, mostram que teorias conspiratórias sobre fraude eleitoral motivaram as pessoas no 6 de janeiro. Mas note que a gente não está olhando para esse tipo de teoria conspiratória. Eles estavam, né? Então eles encontram um efeito que a gente não encontra. Então talvez seja só o tipo de conspiração. Posso fazer uma pergunta? Aproveitando a pergunta do Pedro. Pode também ser algum fator temporal, porque até a facada, até acontecer a deportação, a teoria conspiratória ela se dilui ao longo do tempo? Foi observado alguma coisa nesse sentido? Veja, esse era um receio que a gente tinha. Tanto que esse meu time de pesquisa, a gente tem um grupo no WhatsApp que é conspiracionistas. A gente ama esse tema e a gente fica o tempo todo trocando figurinhas sobre teorias da conspiração. Então, toda vez que a teoria da facada surge na mídia, a gente... da série Ruim para a Democracia, mais útil para a ciência política. Então, o que a gente percebeu é que a gente tinha esse receio, mas ao mesmo tempo a teoria da facada ela é muito legal, porque o evento da facada legal nesse sentido. Vai pro YouTube, né? Isso, foco no YouTube. Mas ela é muito útil do ponto de vista do desenho de pesquisa, porque ela inspirou muitas teorias conspiratórias, né? E você vê, a gente encontra uma teoria conspiratória claramente de esquerda, outra claramente de direita e uma neutra. Inclusive, eu não tive tempo de colocar isso na apresentação, mas no paper a gente explora os efeitos diferentes que essas teorias conspiratórias têm, né? As que são claramente políticas, que é a da esquerda e a da direita, e a que é neutra, que é a da maçonaria. Mas o que a gente percebeu é que, primeiro, essas teorias elas circulam até hoje no debate público, então elas estão muito salientes na cabeça das pessoas, né? Então, por mais antigas que elas sejam, né, o evento é antigo, o evento é de 4 anos atrás, mas as narrativas elas são atuais e elas se reproduzem no debate público até hoje. Talvez o problema principal da gente tenha sido a distância do nosso estudo em relação ao 8 de janeiro, certo? Porque, em geral, as pessoas reprovam o 8 de janeiro, mesmo os bolsonaristas, né? Você tem uma taxa maior de aprovação do 8 de janeiro entre os bolsonaristas, mas não é unanimidade, né, entre os bolsonaristas, quer dizer, muita gente não aprova aquilo dali. Então, tem esse efeito também, que é um efeito a gente chama de ceiling effect, né? É um efeito que, em geral, as pessoas desaprovam muito. Então, encontrar um efeito, fazer com que o nosso estudo mova aquilo dali que já está lá em cima, mais para cima, é difícil. Então, e ainda mais com essa distância. A gente fez o estudo em abril, né? 3 meses depois do 8 de janeiro. Então, eu acho que é isso que talvez tenha dificultado mais os nossos achados. Agora, veja,
eu tendo a acreditar que é isso aí, né? É o que o estudo mostra. Então, a gente não encontra efeito muito forte, não encontra quando a gente olha para a teoria oficial ali, na significância de ponto 1, a gente encontra algum efeito, mas é um efeito fraco, né? 90% de confiança. Então, eu acho que é isso mesmo, é que talvez essa atitude em si não esteja sendo movida pelo nosso tratamento. Seja porque o evento já não está tão saliente assim, o evento do 8 de janeiro, seja porque não teria efeito mesmo. Isso a gente não consegue saber. Obrigada. Oi. Alô. Meu nome é Vitor. Muito obrigado pela palestra. Só uma dúvida breve, assim, escapa talvez um pouco do foco, mas é mais para futuros estudos. Se você tem pretensão de incluir o papel das redes sociais, se elas potencializam ou só reúnem? Eu acho esse tema fascinante, assim, o papel que as redes sociais têm nessa história, né? Porque a gente meio que toma como dado o fato, a gente, digo eu, e né, as pessoas que fazem pesquisa sobre desinformação, a gente toma como dado o fato de que as redes sociais, pela estrutura que elas têm, né, elas vão fomentar a disseminação de desinformação e que elas têm um efeito danoso para a política. Um estudo recente que saiu, acho que na Science, mostrando que as redes sociais, os algoritmos das redes sociais não aumentam polarização, não aumentam animosidade política. Então, eu gostaria sim de fazer um estudo sobre isso, mas não tenho nada em mente não. Agora, estou atenta ao debate. E engraçado que esse debate sobre desinformação, sobre rede social, eles estão caminhando para o ponto de dizer o seguinte, que a gente exagerou um pouco os efeitos da desinformação, os efeitos das redes sociais, e a gente enquanto cientista político, ainda está tentando entender onde estão esses efeitos. Então, tem isso, né, vários estudos mostram, inclusive o meu estudo, aquele primeiro estudo que eu mencionei sobre fake news, né, do Facebook, mostra um pouco isso. A gente, por exemplo, fez parte do estudo, né, que foi esse estudo financiado pelo Facebook, a gente raspou as contas de Twitter, Facebook e Instagram de mais ou menos 1.000 políticos, entre 2000 e 2002, certo? A gente pegou 4 milhões de postagens e a gente desenvolveu uma técnica de detecção de notícia falsa nessas postagens. Por quê? Porque as técnicas de detecção de notícia falsa que estão no mercado da ciência política são todas desenvolvidas nos Estados Unidos. Só que as notícias falsas nos Estados Unidos circulam com link, porque elas vêm de sites, que são sites de baixa qualidade, né, que eles chamam, mas são sites, então elas têm link. Notícia falsa no Brasil circula pelo WhatsApp, pelo Instagram, com imagem, sem link. Não usam o WhatsApp. Não usam tanto, exatamente. Então é uma coisa muito do Brasil e da Índia, né? São os dois mercados políticos que têm muito esse padrão. Então, se a gente pega o modelo de detecção americano e usa para o Brasil, a gente não pega quase nada de notícia falsa. A gente pega notícia hiperpartidária, mas que não é falsa. Então, segundo essa técnica que a gente utiliza, ela é muito mais precisa para detectar desinformação, porque a gente trabalha com o texto, a gente raspa o texto dessas postagens e a gente compara esses textos de maneira automatizada com textos do Boatos, que é a checagem que a gente acha que checa de maneira mais completa, porque eles pegam várias versões da mesma notícia falsa que circula, né? E aí a gente encontra, enfim, um percentual muito pequeno de compartilhamento de notícia falsa por esses políticos. Na verdade, eu sempre faço essa pergunta, se vocês tivessem que adivinhar desses 4 milhões de postagens, qual percentual delas tem notícia falsa? Alguém quer fazer um chute? 80? Alguém quer fazer outro chute? Você falou que é baixo, 12%. 1%. O que a gente encontra é que 1% é notícia falsa mesmo, certo? Agora, tem as notícias hiperpartidárias, que são notícias que, veja, elas não estão rompendo com a realidade, elas não são completamente, elas não são falsas, elas são só muito, elas são um sinal político muito, elas são muito distorcidas. Então, e do ponto de vista do debate público, inclusive da regulação, né, do que a gente faz com o político que compartilha notícia falsa, é importante a gente saber se é notícia falsa mesmo, ou se ela só é hiperpartidária.
Então, esse estudo da gente confirma um pouco isso, né? Que a gente, quando começou o estudo, a gente era isso, um mundo pós-verdade, né? A gente vai encontrar que esses políticos compartilham muito notícia falsa. Veja, com exceção de alguns políticos que, de fato, por exemplo, Daniel Silveira, com exceção desses políticos, é muito baixo o compartilhamento. Eu não lembro de cabeça agora, mas é um percentual, tem esses 1%, mas a gente usa várias métricas também. Quantos políticos compartilham pelo menos uma vez uma notícia falsa? Mas todos esses percentuais ficam muito abaixo do que era a nossa expectativa. Isso para dizer, e aí juntando isso com esse estudo recente que mostra que os algoritmos das redes sociais não fomentam animosidade política, radicalismo, tudo isso que a gente tinha muito medo, né? Eu volto para essa ideia de que talvez a gente tenha exagerado um pouco no nosso diagnóstico, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil circula muito uma tese que eu já tento combater há um tempo, de que Bolsonaro foi eleito por causa de fake news. Né? Bolsonaro não foi eleito por causa de fake news. Assim, as fake news não têm esse poder, nem notícia verdadeira tem, quanto menos notícia falsa. Bolsonaro foi eleito porque tinha uma demanda, as pessoas gostam dele, as pessoas queriam que ele tivesse no poder, mas para algumas pessoas é difícil entender isso, assimilar isso, então um pouco não, as pessoas, ele foi eleito porque as pessoas foram enganadas, né? Então eu acho que é importante a gente qualificar esse debate sobre rede social, sobre notícia falsa, de modo que a gente possa entender quais são os efeitos, né? E de fato calibrar aí as nossas expectativas, o debate público, os recursos públicos que são destinados para esse tipo de problema, né? E só por fim, por falar uma coisinha que às vezes eu fico pensando sobre a ciência política em geral, a gente fala muito de viés da ciência política, né? A ciência política, eu acho que o principal viés que a gente tem nesse campo de estudo é que a gente, principalmente quando a gente trabalha com experimento, é da gente estar olhando para o lugar errado, certo? Porque, veja, os estudos que estão achando que as fake news elas têm efeito de persuasão, eles só vão incluir outcomes relacionados à persuasão. A gente está olhando aqui para outcomes relacionados a apoio à democracia. Mas talvez não seja esse o efeito das teorias conspiratórias. Talvez seja outro que a gente não consegue nem imaginar. E se a gente não consegue imaginar, se a gente não tem teoria, e aí é o papel da teoria, né? Se a gente não tem teoria, a gente vai ficar fazendo experimento, olhando para o lugar errado, encontrando efeito nulo. E aí a gente vai ficar falando, não, as teorias, a desinformação não tem efeito danoso para o debate público, para a política. Talvez tenha, e seja só uma incapacidade dos cientistas políticos de estarem olhando para o lugar certo para conseguir detectar, de fato, o efeito. Por isso que a gente se descolou da coisa da persuasão, né? Porque, não, já está, né, cachorro morto aquilo ali, né? Vamos olhar para outro canto para tentar encontrar os efeitos. Eu acho que a lição que fica para estudos futuros, para as pessoas que querem explorar, é tentar pensar do ponto de vista teórico, de maneira robusta, o que as notícias falsas podem de fato causar, né? Que tipo de atitude elas podem afetar para a gente estar olhando para o lugar certo. Mara, obrigado de novo, mas eu queria aproveitar que você fez esse comentário, eu estava aguardando a pergunta aqui, justamente sobre o efeito ou a função de conspiração ou fake news, mas tem aquele documentário da Globo.com sobre fake news, que até um colega nosso, que é produtor de fake news, de conspiração, formado aqui na República de Curitiba, foi colega de vocês, né, Vitor, na Olímpia, e ele, nesse documentário, ele fala uma coisa que não tem nenhuma teoria envolvida, ele fala assim, a minha função é agitar, né, a função de conspiração e fake news é criar agitação política, que é um pouco que a Cambridge fez, acho que foi até na Nicarágua, né? Que era essa ideia também de agitação política, e sem muito saber o vetor da causalidade, né? Assim, a gente tenta ir por target e tal, mas a ideia é agitação. E aí eu queria perguntar, que eu sei que não está no topic, o objetivo não era esse, mas se vocês pensaram na natureza da conspiração ou no conteúdo, qual é o timing da coisa? Porque, beleza, nesse caso da facada específico, eu só fico me perguntando se a fakeada não é uma resposta a fake news entre conspiração da direita e a esquerda responde. Aí a esquerda faz uma fake news, a direita
Então, se não tem também uma estratégia política de você ter que manter teoria da conspiração sempre como estratégia aí sim de jogo político eleitoral. Né? Tem uma teoria da conspiração X, eu tenho que responder com outra teoria, porque não dá para combater a teoria da conspiração com gráfico. Né? Então, só a pessoa se isso em alguma medida, não sei nem se dá para testar alguma coisa, se isso impacta o tipo de aceitação que você tem de determinadas coisas, ainda que os teus dados mostrem que tanto faz. Sim. A natureza, cada lado acredita no seu. Sim. Bem, Bruno, várias coisas, né, que me vêm à mente com essa sua pergunta. A primeira delas é essa coisa da agitação, né? É exatamente isso. Assim, vários estudos já têm atentado para isso, e já têm mostrado que as teorias conspiratórias, a ideia de buzz, né? Elas criam um buzz, um barulho. E esse barulho é bom para a política, né? Principalmente nas redes sociais, porque o barulho ele dá a impressão de poder, né? Quanto mais barulho você faz, mais viável você é, né? E aí, quanto mais viável você é, mais pessoas vão votar em você, porque vão acreditar que você é viável, que você é popular. Então, esse estudo de teorias da conspiração, eu não consigo dizer nada sobre isso, sobre esse seu ponto, mas se eu vou para o estudo do Facebook, a gente consegue, porque antes de fazer os experimentos que a gente faz, e aí quem quiser posso compartilhar o paper, a gente vai submeter já também, antes de fazer os experimentos, a gente faz uma análise observacional dessas 4 milhões de postagens. E a gente encontra de maneira recorrente que postagem com fake news são as postagens que têm maior número de likes, maior número de reações em geral. Então, já teve um outro estudo também, publicado na Science, que mostra que as notícias falsas elas são muito mais compartilhadas, elas circulam muito mais rapidamente do que a notícia verdadeira nas redes sociais, ou seja, elas têm mais sucesso nas redes sociais e elas fazem mais barulho. Nesse estudo da gente, a gente consegue, através do experimento, entender qual é a natureza desse barulho. Está fazendo barulho, elas têm muito mais likes, têm maior número de reação, mas o que exatamente, a quem isso está favorecendo, né? No estudo experimental dessa outra pesquisa, a gente só usa postagens de notícias falsas que são favoráveis a Bolsonaro. Por várias razões que a gente explica no paper, mas a principal delas é que existe um número maior de notícias falsas que são favoráveis a Bolsonaro do que contrárias a ele, né? O grupo dele é um grupo que, de fato, promove mais notícia falsa, isso de acordo com os nossos dados. Então, o que a gente encontra é que faz o buzz, mas o buzz, ele desmobiliza o PT, desmobiliza ações que são favoráveis ao PT e aumenta a mobilização pró-Bolsonaro. Então, o desafio é a gente entender a natureza desse barulho, porque o barulho já está comprovado, isso que você falou já é algo... a gente já entende que é mais ou menos isso. O desafio é tentar entender a quem isso beneficia, né? E segundo esse estudo, a gente encontra que beneficia o grupo que promove a notícia falsa. E beneficia porque desmobiliza o outro grupo. E aí, algumas questões, né, relacionadas a essa coisa dos efeitos diferentes que você pode ter, né? Tem algo que é muito recorrente nessa literatura também, que é o seguinte: a crença, ela não importa muito. Quando as pessoas compartilham uma notícia falsa, elas estão um pouco se lixando se aquilo dali é verdade ou não. As notícias falsas, elas têm a função de sinalizar a sua lealdade ao grupo político. É muito mais algo expressivo, certo? Você está expressando a sua lealdade quando você compartilha, do que você está assinando embaixo, dizendo, eu acredito nisso. Então, a questão se as pessoas acreditam mais ou menos, né, isso não importa muito para fins desse debate, né? E é algo que a gente pensa muito na coisa das teorias conspiratórias, porque às vezes a gente fica, não é possível que as pessoas acreditem nisso, né? Veja, não é só possível que as pessoas não acreditem, mas não é necessário que elas acreditem para que essas notícias falsas tenham o efeito que elas têm. Oi, professora Nara, eu sou Ana Kelly Passos, doutoranda aqui da casa. Muito obrigada por sua presença aqui conosco.
Você trouxe na sua fala que o evento da facada foi muito importante para colocar a figura de Bolsonaro na disputa política, né? E aí a minha questão é, se na sua pesquisa vocês chegaram a analisar o efeito e impacto dessas teorias na competição eleitoral. Aí só mais uma questão. Muito obrigada. Obrigada, Naquele. A gente não olhou para isso. Infelizmente, a gente fez Na verdade, do ponto de vista do desenho, é muito difícil a gente conseguir olhar para isso. Do ponto de vista ético mesmo, né? O ideal seria a gente fazer um estudo de campo, um experimento de campo, não um experimento de survey, expondo as pessoas a teorias conspiratórias, para ver se isso teria um efeito sobre a escolha do voto, por exemplo, né? A gente não encontra isso e, mais uma vez, do ponto de vista ético, seria muito difícil desenhar um estudo como esse e ter a aprovação do Comitê de Ética, né? Então, a gente tenta se aproximar dessa questão através de desenhos alternativos, olhando para outros outcomes. Agora, tem um estudo que foi feito nas eleições de 2020, foi dos Estados Unidos já? 2020, né? A última eleição presidencial lá, que eles olharam para teorias conspiratórias na véspera da eleição. E eles não encontram efeito. E aí, mais uma vez, a gente volta àquela ideia, né, de que não tem efeito de persuasão, porque o efeito sobre a eleição seria um efeito seguinte: a pessoa que assiste uma teoria dessa muda de voto, né? Ela muda de preferência, ela vai dizer, não vou votar em Lula ou em Bolsonaro porque é um absurdo, porque são monstros, porque... Em geral, veja, as pessoas, hoje em dia, com essa coisa de rede social, a gente tem um poder muito absurdo para escolher o que a gente consome como informação. A gente não está mais na era do Jornal Nacional, que todo mundo sentava na televisão e assistia o mesmo conteúdo, de maneira passiva. Hoje em dia, a gente é agente ativo na escolha do que a gente quer ler, do que a gente quer consumir. Para mim, isso tem um impacto assim, absurdo na nossa política, né? E aí volta a ideia de que, veja, a gente escolhe o que a gente quer consumir. A gente não vai escolher consumir algo que vai contrariar a maneira como a gente pensa, que vai colocar a nossa identidade em xeque, porque isso gera um desconforto cognitivo absurdo, né? Então eu vou sempre buscar fontes que eu sei que vão me dizer que eu estou certa, né? Então eu acho que por isso que as pessoas não encontram efeito. Porque talvez se a gente estivesse no mundo do Jornal Nacional ainda e o Jornal Nacional estivesse passando uma teoria conspiratória para a gente, talvez tivesse um impacto. Mas não, né? A gente tem muito poder de escolha. E aí, nesse sentido, o nosso experimento ele é artificial, porque ele está randomizando as pessoas a assistirem um conteúdo que talvez elas rejeitariam assistir na natureza, né? Mas é por isso que elas não têm muito efeito também. Só mais uma pergunta em relação a isso, que seria a questão desse artigo que você falou que estava fazendo sobre o Facebook, Twitter, né, com esses agentes institucionais, né, talvez fazer com agentes que são fora da instituição, que são influentes, que são pessoas que a gente sabe na literatura que normalmente acabam propagando mais fake news e acabam se posicionando de uma forma muito mais extremista nas redes sociais do que os agentes institucionais. Então, talvez seria legal para fazer uma comparação. Claro que talvez fosse mais difícil de conseguir essa quantidade de representantes desse grupo, digamos assim, né? Porque são menos pessoas que fazem sucesso postando esses conteúdos mais polarizados, mas acho que talvez seria legal com um comparativo para esse estudo que vocês estão fazendo agora. Com certeza. A gente escolheu os políticos porque, do ponto de vista da opinião pública, a gente sabe que são as elites políticas que têm algum efeito, né, sobre a opinião pública. São elas que moldam, né, são as pistas, né, que as elites dão para a gente, que vão definir como a gente pensa e como que vão ajudar a gente a se posicionar, né? Então, a gente olhou para esses políticos e também porque, do ponto de vista normativo, era importante para a gente detectar se as nossas elites políticas estavam, de fato, construindo esse mundo pós-verdade que as pessoas falam ou não, né? Então, do ponto de vista da responsabilização, né, do accountability, era muito mais importante para a gente olhar
os políticos. Mas, com certeza, os influencers teriam um efeito, eles têm também um papel importante. E o que a gente percebeu, o que a gente imagina é que, como a gente encontrou um percentual muito baixo de políticos que compartilham notícia falsa, a gente pensou assim, bem, o político não é bobo, né? Talvez ele delegue para os seus cabos eleitorais, né, os influencers das redes sociais, esse trabalho sujo de compartilhar a desinformação. Com exceção, mais uma vez, Daniel Silveira, né, inclusive ele não está mais nem nas redes sociais, a gente tem dificuldade de resgatar os posts dele, de entrar nos posts dele, porque não estão mais disponíveis. Então é um custo muito alto, foi um custo muito alto para ele. Se o político tem uma legião de influencers trabalhando para ele, é muito mais fácil delegar esse trabalho sujo, né? Então, com certeza, seria uma extensão legal do nosso trabalho. Mais alguém tem alguma pergunta? Dá para te ouvir, sim. Eu ia falar por causa do... Ele vai gravar. Eu e o prof, obrigado pela presença, pela palestra, seu Thiago, estando aqui na casa. Eu fiquei com um pouco de dúvida, pensando como que a literatura que toma esse objeto, né, das teorias conspiratórias como um tema para estudo, eles prospectam, né, nos próximos anos. Existe um processo, talvez, de profissionalização da criação de teorias conspiratórias, enfim, dentro dessa agenda de desinformação, ou isso ainda segue sendo um objeto muito perene, muito específico, de uma parte específica da literatura, enfim, até porque essa questão de ele não ser central, ele, enfim, tem poucos estudos, a gente não consegue afirmar muita coisa, ou bom, já tem evidência para dizer que isso aí vai crescer daqui em diante, daqui a pouco tem um gabinete do ódio do lado, um gabinete da teoria da conspiração. Como é que está esse debate? Obrigado. Obrigada, Thiago, pela pergunta. Veja, duas coisas, né? Tem muita gente estudando teorias conspiratórias na ciência política. Isso é algo que me chocou, porque eu sempre achei o tema legal, né? Eu gosto muito de opinião pública, sempre achei um tema inusitado, mas achava isso, que não era muito promissor do ponto de vista da ciência política. E aí eu fui à APSA nos 2 últimos anos e existem vários painéis sobre teorias conspiratórias na APSA e pessoas muito, Adam Burinsky do MIT trabalhando com isso, quer dizer, muita gente, o Braden Nyhan, muita gente trabalhando com esse tema. E acho que muito pela saliência do tema desinformação, a partir de 2016, 2018, né? Então eu acho que esse é um tema muito promissor. Acho que, mais uma vez, os estudos da gente, né, tem mostrado um pouco que houve sim um exagero no diagnóstico, né, dos efeitos dessas teorias, dessa desinformação em geral, mas ainda tem muito a ser estudado, né? Esses estudos que são feitos nos Estados Unidos, tem um pesquisador que é o Uskinski, que é um pesquisador da Flórida. Ele mostra que as teorias conspiratórias, elas não têm aumentado ao longo do tempo. Ele tem uma série histórica, os americanos estudam teorias conspiratórias desde a década de 50. E ele tem esse painel, então ele acompanha as teorias conspiratórias, ele mostra que não houve, que essa impressão que a gente tem de mundo pós-verdade, teorias conspiratórias muito salientes, sempre foi assim. Então não houve um aumento recente das teorias conspiratórias. Isso contraria um pouco essa ideia de que as redes sociais abalaram a estrutura, né, da política e tal, e mostra isso, é um tema muito saliente, é um tema que ele está ali na fronteira com a psicologia política sempre, existe muito estudo em psicologia política, eu posso passar o paper para vocês vão ver a quantidade de referência que a gente traz da psicologia política, muito, então eles que estão ali produzindo muita coisa sobre isso, claro que eles não estão necessariamente interessados em teorias conspiratórias sobre política. Aí é algo que a ciência política vai ali se aproximar. Mas eu diria que é um tema muito promissor ainda, né? Eu acho que tem pouca gente estudando teorias conspiratórias no Brasil. Eu não sei se alguém aqui estuda, mas eu não conheço assim, outro grupo de pesquisador que está interessado em teorias conspiratórias. Eu acho que o desafio é encontrar aquilo que eu estava falando, para onde olhar, né? Onde é o lugar certo para a gente olhar. E aí é teoria mesmo, tem muita coisa feita sobre isso, né? E a gente tem que estar ali na ponta do debate, para a gente não estar perdendo tempo também, né? E estar olhando para onde que
esse debate está caminhando. E essa coisa dos efeitos, eu diria que isso é algo muito urgente, que os estudos que têm sido publicados, que são os estudos que fazem uma revisão da literatura, tem vários que surgiram a partir de 2020, né, fazendo um apanhado assim, de como a literatura está no estado da arte, todos eles acabam com a pergunta de para onde a gente vai agora? E o caminho apontado em geral a gente precisa olhar para o efeito, porque a gente já sabe muito sobre as causas, né? A gente só precisa olhar para qual o dano que essas teorias causam, se é que causam algum dano. Mas é isso, gente. Agora a gente vai ter um momento especial de agradecimento, na verdade, pela professora Nara, que ter vindo aqui. A gente sabe que, como é difícil ser cientista, ser mulher, ser mãe, né? Deixou o filhinho também lá para poder prestigiar a gente e trazer todo esse conhecimento. Então, a nossa colega Marta. Eu que fiquei, tia. Obrigada, viu? Reconhecimento de todos nós, do esforço de ter vindo até aqui e depois de ver essa tremenda pesquisa maravilhosa, também um agradecimento por essa pesquisa sendo feita por uma mulher, mãe, extremamente disposta. Obrigada, Marta. Pessoal, obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Para mim não foi esforço. Eu adoro participar. E mais uma vez sabendo que é um evento dos discentes. Para mim é um prazer imenso. Quem tiver interesse na pesquisa pode entrar em contato, que eu compartilho o paper. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se estiverem interessados em trabalhar com o tema também, fiquem à vontade para entrar em contato. Tá bom? E parabéns pelo evento. Do curso, Bruno, por ter apoiado o nosso evento. E aí a nossa colega Mariana também, né? Pessoal, eu queria, a gente fez um agradecimento meio geral. A gente tem uma organização de quase 20 alunos esse ano. Eu participei desde a primeira edição do SDCP, então a primeira edição do SDCP a gente fez em 8 pessoas. E a gente conseguiu não sobrecarregar e agradecer especialmente ao Bruno, que a gente meio que enlouqueceu nos últimos 2 meses. Mandou mensagem ontem às 10 e resolveu tudo. Então, que a SDCP tenha uma vida longa e obrigada, pessoal. Vai também, vamos falar. Aí a gente também, né, pegou uma lembrancinha para a Paula, um agradecimento para a Paula, carregou muito o evento. A gente está muito emocionado. Vocês que vão pagar. Gente, obrigada. Não, na verdade, o que eu falei, né? Acho que todo mundo aqui deveria ganhar um vinho, uma rodada de chopp, porque foi bastante trabalho. Não estou prometendo que eu sou bolsista, mas sintam-se abraçados. A gratidão é o melhor presente. Gratidão, um abraço. Mas parabéns, gente, pelo evento. Obrigada também por quem veio prestigiar. E, de novo, obrigada, professora Nara, por estar vindo aqui.